Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, e vós, fortes, vós, ilustres, e nós, vis. Pode tomar os seus assentos. Na verdade não era esse verso, mas o Senhor colocou no meu coração essa palavra. A suficiência está em Cristo, a dependência é em Cristo. A palavra de Deus nos garante também em Coríntios que o Evangelho de Cristo não são só palavras, mas são virtudes. Virtudes, a interpretação de virtudes é bênção, milagre, posicionamento de fé. Né? Virtude de Deus chega para aquele que tem o coração em Cristo. Né? Porque Cristo, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu quero já te dizer de antemão, Deus vai abençoar a tua vida nessa manhã com uma semente especial. A 100 por 1 é a porção que Deus vai te contemplar pelo teu esforço de crer que Jesus é o Senhor da tua vida. E ele tira o homem do estado miserável para receber a bênção, mesmo quando o homem está traçando um caminho errado, um caminho de dúvida, porque a palavra vai vir em Isaías 19. Vamos para a palavra de Deus que é santa e vai mostrar algo maravilhoso que Deus faz, mesmo quando o homem se opõe ao povo de Deus, mesmo quando ele se opõe a ti. Então, não deixa teu coração vir com propósito, com algo precioso nas mãos de Jesus. Mas todos esses que estão perecendo, Deus tem amor por ele. Deus tem prazer por ele. Deus, ele trabalha de uma maneira inexplicável. O homem não consegue buscar o que Deus tem para fazer na vida dele. É só se ficar insuficiente, se posicionar, esperar em Deus, depender de Deus, viver para Deus, como aquela irmã que estava aqui ministrou. É você acreditar que Ele é Senhor, porque quando diz que Ele é seu Senhor, o meu Senhor e Salvador, a gente tem que crer nisso não só com as palavras, mas com as atitudes. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá o Egito. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se será dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E faltará águas do mar, e o rio se esgotará e se secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão, e os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas, desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu, como pois a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis, onde estão agora os teus sábios? Anuncia-te agora, ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito.
Loucos se tornaram os príncipes de Zoar, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bebedor quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma, que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Caná e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor dará a conhecer ao Egito e aos egípcios. Conhecerão ao Senhor naquele dia, sim. Eles os adorarão com sacrifícios e oferta, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele move-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos o abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança.